Agora deixa eu dar um beijo também nessa amiga querida. Oi, Mari, sou maravilhosa, bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa ter você aqui, viu? Obrigada. Ainda mais pra compartilhar com a gente essa história tão linda, que eu tenho um orgulho, gente, não fiz nada, né, pra ajudar. Essa pouca coisa, né, de lives, etc. Mas assim, eu tenho um orgulho por ela, por tudo que ela fez, né? Porque falando em transformar vidas, que a gente já começou o programa falando sobre isso hoje, né? Essa transformação e na atuação que você pode ter na vida de alguém, às vezes com um pequeno gesto ou com um gesto gigante como esse que a Mari fez, esse movimento enorme, você sim transformou a vida de muitas pessoas, né? E você foi longe, né, para fazer isso. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente como é que foi essa transformação, como é que foi esse chamado e como é que começou o Rai África. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estou muito grata pela oportunidade de poder falar do Rai África aqui para todos vocês. Enfim, vivi uma vida tradicional, um emprego tradicional. Dando tchauzinho pra gente aqui. Gente, a Mari era do OPEC aqui, que graça. Eu tenho saudade da Mari com fone de ouvido dando tchau quando acabou o merchan. Que barato. Eu trabalhava aqui, né? Então tem um sentido ainda muito maior de estar aqui, de muito amor mesmo, amorosidade por esse lugar, por tudo que eu passei aqui. E depois que eu saí daqui, eu resolvi viajar e fiquei um tempo na Ásia e depois eu resolvi ir para o continente africano. E quando eu cheguei no continente africano, eu entendi que a situação ali era um pouco ainda pior do que a realidade que a gente tem no Brasil, porque lá a gente não tem escola pública gratuita. Então, quando uma criança tenta estudar, ela não consegue. E eu fico até nervosa, enfim, emocionada, porque ainda mexe muito comigo isso. E imaginar que uma criança não pode ir para a escola porque ela não tem como pagar, ela não tem o que comer, mexeu muito comigo. E era uma realidade dura de presenciar, né, Mari? O que você tenta passar, o que você sentiu, o que você visualizou para a gente tentar imaginar o que é chegar nesse lugar sem assistência e com carência de quase tudo? Quando eu pisei no lugar que a gente está hoje, que é uma comunidade é uma favela que chama Cabiria. Eu vi muitas crianças na rua, tudo de barro, né? É uma comunidade que está na cidade, na capital do Quênia, Nairobi, mas eram muitas crianças na rua e eu comecei a entender que, perguntando para as pessoas, para as famílias, e a gente também tem uma questão da língua, né? Que lá é um dialeto, mas tinham pessoas que falavam inglês e quando eu perguntava para as pessoas, eu entendia essa questão da escola e da fome. Então, é uma realidade muito triste, mas ao mesmo tempo é um lugar de... Eu sentia no meu coração muito privilégio, tipo, como se a minha vida... E né? Somos todos muito privilegiados. E eu olhava, eu olhava aquela realidade e agradecia os meus privilégios. Tipo, eu tinha um prato de comida para comer, eu estava ali numa viagem. Então, eu olhava quantos privilégios a gente tem e essas crianças não podem ter a oportunidade que eu tive dentro de uma escola, né? Então, o fato de a gente poder estudar, que seja, né? Eu vim de escola pública, então a minha vida eu sempre fui muito feliz nas escolas públicas e eu olhava para lá e gente, como assim? Nenhuma escola pública existe aqui, né? Se deparar com outra realidade, né? Uma outra realidade completamente diferente da nossa, né? Por questão cultural, histórica. Sim. E, enfim. Em que momento deu o clique, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa por esse lugar, por essas pessoas? Quando eu cheguei na comunidade, porque eu fui para o Quênia, visitei projetos sociais, ajudei alguns, mas eu cheguei, um mês depois eu entrei na Cabiria e aí gente, como assim? Eu preciso fazer alguma coisa. Foi literalmente quando eu desci do ônibus, lá a gente chama o ônibus de Matato, eu fui, e aí quando eu desci, eu pisei no chão, falei, gente, preciso fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, eu não tinha dinheiro. Como, né? Exato. Quem sou eu? Eu não sou educadora. Mas foi uma inquietação. Foi uma inquietação, exato, tipo, completamente coração, assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Na época eu estava com uma amiga minha, ela falava, e eu chorava muito, né, porque realmente foi um lugar de desespero emocional, assim. E eu chorava muito, essa minha amiga falava, ou você para de chorar e faz alguma coisa, ou a gente vai embora. Tipo, não, mas como assim eu vou fazer alguma coisa se não der certo? Eu vou criar um trauma nessas pessoas, porque eu tinha muito isso, né? Como que você cria algo sem, né? Eu não planejei nada, não tinha um planejamento, não tinha dinheiro. Antes de eu ir, eu tinha feito uma campanha de financiamento coletivo, e essa campanha, para ajudar projetos, eu tinha 15 mil reais. Eu falei, como que eu vou abrir uma escola com 15 mil reais? Tipo, muito pouco, né? Mas aí
a minha amiga, eu lembro que essa minha amiga falava, vamos fazer alguma coisa. E aí resolvi abrir um espaço para as crianças brincarem. Então aluguei 2 salinhas, coloquei as crianças. Eu tinha uma questão, tenho ainda com alimentação, né, com nutrição. Eu acho que todo ser humano tem o direito de comer, né? E se bem, alimentar bem, exato. Então assim, pode parecer tão, enfim, mas lá é tão uma realidade. Mas né, quando não se tem o básico, né, Exato, Mari? exato. E aí eu vou colocar um lugar para as crianças poderem comer. Vamos abrir 2 salinhas, colocar as crianças para comerem, brincar com elas e tá bom. Vai ser um espaço de brincar. E era uma ajuda inicial que você dava para que essas mães pudessem ir ao trabalho também. Ir ao trabalho. Porque elas também não tinham com quem deixar essas crianças. Exatamente. Então, fatalmente, elas não tinham renda. Não. Até hoje, a gente tem uma questão muito complexa lá, que não existe emprego, né? Então, existe subempregos, mas assim, tipo, lavar roupa para as próprias pessoas da comunidade que conseguem uma oportunidade na cidade, mas a gente tem uma situação bem complexa lá, porque eles não têm documentação, não falam a língua, não falam inglês, e aí como que vai conseguir um emprego? Né? Muitas e muitas, não sabe ler e escrever, então como que você rompe tudo isso? Sim. Por isso que a educação, né? Como que você rompe tudo isso para conseguir um emprego? E aí esse espaço, ele durou 1 mês e aí eu não estava aguentando mais porque tinha uma questão emocional, de língua, de muito trabalho. E aí eu falei para essa minha amiga, vamos contratar uma professora. Aí ela, mas aí a gente, né, se eu contratar uma professora, isso vai ser uma escola. Aí eu, nossa, uma escola. Tipo, porque assim, até então não tinha nada muito certo, né? E é isso, aí depois a gente conseguiu mudar de espaço e, enfim, fundar uma escola infantil com a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia diferenciada. Nossa, e que eu faço coraçõezinhos assim, porque quando eu imagino que você está levando a pedagogia Waldorf para essas crianças, é ainda mais especial, né, ouvir sobre esse projeto. Mas conta um pouquinho também como é que foi a receptividade deles, né? Porque a gente fica imaginando, quem tenta um trabalho, né? Eu estou tentando fazer um paralelo com as comunidades carentes aqui no Brasil, né? A gente imagina que lá o que você encontrou é uma carência ainda maior de estrutura, de saneamento básico, de energia elétrica, de tudo, né? De absolutamente tudo. Básicos para viver. Porque Exato. eu também soube, eu acompanhei esse trabalho da Mari desde que ela foi mandando notícia, acompanhando ela no Instagram, e a gente viu a Mari passando por situações inimagináveis também, por dificuldades, assim. Ela me contou uma vez, Regiane, eu peguei doença que eu não sei nem o nome, né? Não tinha shampoo para lavar cabelo. Quer dizer, eram coisas assim que a gente, por ter essas facilidades da vida, não consegue imaginar viver sem. E para eles isso é a realidade deles, né? Então, como é que foi chegar nesse lugar de extrema carência, né? E como é que foi a receptividade deles? Como é que eles te abraçaram para você poder desenvolver esse projeto? Eles são maravilhosos, assim, eles me abraçaram, se você quer fazer alguma coisa, que eu lembro como se fosse hoje, assim, na primeira seleção de crianças que a gente fez, você quer fazer alguma coisa aqui, a gente vai te ajudar no que a gente puder, porque existe esse senso de comunidade mesmo, né? Então, eles me receberam super bem, até hoje, né? Nos ajudam em absolutamente tudo. Eles se ajudam muito. Eles se ajudam muito, então... Um apoio, um né? apoio, eu acho que senso de comunidade. senso de comunidade. Eu acho que o que sustenta hoje a realidade deles ali, independente do High Africa ou não, é esse senso de comunidade. Então, assim, quando tá difícil para um, o outro ajuda. E é uma união que, assim, eu nunca vi, até hoje, na minha vida, nada parecido com aquilo. Então, assim, você vê as mamas com crianças, com outros filhos andando na rua, e você fala, mas por que você está com tanta criança? Ah, não, porque a fulana foi precisa lavar roupa e para ganhar dinheiro, e a gente está com as crianças. Ah, se está um doente, aí tem sempre uma mãe que leva outra criança em algum médico. Então, assim, tem muito... E, assim, é natural. É natural. Eu passei por situações lá. Mulheres? Então, a gente tem poucos homens na comunidade, porque é muito difícil ter família completa, né? Normalmente é sempre o papel da mãe, pela realidade muito difícil, assim. Então, é muito difícil ter um casamento, um pai e uma mãe, assim, da forma tradicional. Eu percebo muito essa fala feminina. Né? E aí, enfim, me chamou a atenção. Mas é a muito mulher ligado para as mulheres mesmo, né? A gente, até hoje, assim, todas as famílias que a gente tem no RAI, são poucos os pais. Eu mesmo conheço pouquíssimos pais. Olha só. Então, é uma realidade muito da mulher queniana, ali, forte, que tem 4, 5 filhos, um de cada pai, e
que está ali tentando sobreviver àquela realidade. Agora, a figura paterna... É a mulherada, né? É a mulherada. E já são quantos anos de Rai, Mari? São 8 anos de Rai. 8 anos. Conta um pouco de como ele está hoje. A gente está acompanhando fotos enquanto a gente conversa aqui. Ai, fotos lindas, que a gente consegue entender 100% do motivo da sua paixão. Sim, né? sim. E aí, hoje, essa é a escola. Essa é a escola. Hoje a gente está nesse espaço aí de super pequeno, mas... Se Deus quiser, tudo a gente vai melhorar e aumentar tudo isso. Quantas São 40 crianças no ensino infantil, no Jardim de Infância Waldorf, né? E aí depois que essas crianças se formam, porque a gente fica, como é um jardim de infância, é que a pedagogia é um pouco diferenciada, mas quando as crianças estão prontas para ir para uma escola primária, a gente continua pagando os estudos dessas crianças. Então, a gente paga a escola particular dessas crianças em escolas da comunidade. Então, hoje, ao todo, na ONG inteira, são 110 crianças. Então, como não tem escola pública por lá, quando a criança sai da educação infantil, vocês continuam bancando essa criança, só que aí numa escola particular. Olha que especial. E aí, cada criança que sai, e só vai somando, porque aí tem um caminho escolar gigante. Então, assim, o projeto precisa continuar, gente. E precisa de apoio. Claro, e ele está cada vez maior, porque naturalmente ele vai aumentando, né? Exatamente. E além disso, além da parte da escola, a gente tem a empresa com as mães das crianças, porque a gente chegou um momento da nossa realidade que a gente viu que as crianças se alimentavam dentro da escola, né? Então elas comiam dentro da escola, mas final de semana não comiam, porque não tem comida em casa. E aí, como que você, né? Então assim, eu vivi muito esse tempo lá, então na segunda-feira, até hoje a gente faz isso, na segunda-feira é um dia que é desesperador, as crianças chegam com muita fome, tanto que na nossa rotina hoje a gente tem uma refeição a mais na segunda-feira, porque a gente sabe que final de semana é uma situação muito complicada. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente precisa criar emprego para essas mulheres e a gente fundou uma empresa com as mães das crianças. Elas fazem peças de artesanato, pulseiras e tal, e a gente vende. Claro que hoje ainda a gente não consegue pagar um salário para elas, então elas são pagas por produção, então a gente ainda precisa melhorar muito isso, mas já ajuda muito. Aliás, nossa, eu já fiquei com vontade de conhecer esses produtos. Quando você trouxe umas peças de roupa uma vez... É verdade. Gente, eu tenho essa saia até hoje. Todo mundo que passa, quando eu tô com essa saia, fala, gente, que saia linda! Você precisa trazer essas coisas pra gente também. Assim, a gente ajuda dessa forma e de tantas outras. Inclusive, esse é o convite que eu quero fazer a você agora. Vocês perceberam o tamanho disso, gente? A importância de um projeto como esse, a iniciativa de uma pessoa que, de repente, transformou a vida de tantas e que, claro, com o apoio de tantas outras, porque hoje o Rai consegue andar com as próprias pernas por lá, né? Com você apoiando daqui, de lá, enfim. Então, vamos ajudar todo mundo? Olha que bacana esse projeto. Quer conhecer mais? @RaiAfrica, lá no Instagram, para você conhecer, ver essas fotos lindas que a gente estava vendo aqui. @RaiAfrica com H, tá? E tem o site também, que é o raiafrica.com.br. E lá a gente fica sabendo como ajudar, né, Mari? Exatamente. Toda ajuda é muito bem-vinda, desde comprar um produto, fazer uma doação. E, mais uma vez, agradeço, né? E as ações são muito legais. Na Páscoa, vocês vendem ovos. A gente tem ovo de Páscoa, exato. A gente tem a campanha brigadeiro, a gente vende. Que legal. A gente faz de tudo para pagar as contas, né? A gente tem uma campanha no final do ano muito importante, que é o dinheiro para pagar as escolas primárias, então, né, a continuidade das crianças. Então, a gente tem muitas oportunidades para que as pessoas ajudem. Pouquinho daqui vale muito lá, viu, muito, gente? @RaiAfrica ou raiafrica.com.br. Mariana Fischer, idealizadora do projeto Rai África. Obrigada, maravilhosa. Que orgulho de você, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Linda demais. Beijo. Beijo. Até.